Mas, meus queridos amigos, eu tinha pensado em nós retomarmos a discussão que a gente estava fazendo no sábado passado. Eu acho que foi muito legal, todas as intervenções, né, feitas no debate foram importantes, para ver se a gente prossegue no exame da noção, do terceiro momento dessa questão que trata do sistema de inteligência, que é a questão dos juízos empíricos infundados, né? E, por incrível que pareça, eu trato eles do modo que eu organizo essa discussão, pelo menos, junto com as certezas, que a estrutura que eles utilizam para ordenação são, é exatamente a mesma estrutura que as certezas utilizam. Então, imagine o problema que nós temos para distinguir num sistema de inteligência aquilo que você pode ter a mais absoluta certeza do que aquilo é absolutamente produzido pela capacidade de criação da inteligência humana. Então, distinguir esses dois momentos aí desse sistema, para mim é a questão mais importante. Por isso, essa preparação inicial na discussão que nós fizemos na reunião passada, que é muito complexo esse tema e facilmente a gente se perde e acaba se inserindo em outras questões aí que atrapalham esse debate, né? Porque a gente examinou na nossa última fala a questão do sistema utilizado pelo ser humano para ordenar as sensações no tempo e no espaço, né? Ou seja, se nós estamos tratando de uma parte do universo que tem uma competência que o distingue, que é a capacidade de sentir esse universo e produzir memórias desse universo, então é óbvio que nós precisamos iniciar por aí, porque não há como negar no ser humano um sistema de inteligência natural, que é fundador do indivíduo, que é a estrutura desse indivíduo, aquilo que ele tem. Só deixa eu desligar o microfone da Irene aqui. Um pouquinho. Ok. Então, o que eu estava falando mesmo? Bom, nós estávamos falando então de quando nós falamos e tratamos do ser humano, nós tratamos de um sistema de inteligência natural e que é uma parte do universo e que esse sistema de inteligência tem competências que permite a ele se relacionar com esse universo porque ele recebe impressões do universo e a partir destas impressões ele produz um sistema de memórias e estas memórias então constituem um acervo que está na base de todo o sistema de inteligência, de todo o sistema. Então é importante distinguir e destacar este primeiro momento. Depois, um segundo momento, também é fundamental para essa discussão nossa, é tentar entender de que forma então esse sistema de inteligência se constitui orientado por sensações, ordenado por sensações. Ou seja, se há um sistema de inteligência natural, este sistema recebe impressões do universo fenomênico. Estas impressões permitem que esse organismo produza sínteses. Estas sínteses constituem um sistema de memórias. Então chega um determinado momento que essas memórias precisam ser colocadas em ordem. Porque se elas fazem parte desse sistema de inteligência enquanto um acervo, nós vamos perceber então que elas, num determinado momento, ou poderíamos dizer assim, numa fase inicial, essas memórias constituem um sistema caótico. Então é preciso pôr em ordem. Então, quando esse sistema de inteligência passa a pôr em ordem estas memórias, ele vai proceder de um modo tal que ele obedeça uma ordem cronológica. Esses acontecimentos não são simultâneos. Uns antecedem aos outros. E eles estão permanentemente, de certa forma, ocorrendo. E vai depender de uma posição desse indivíduo nesse espaço em que esses fenômenos ocorrem, para ele então se relacionar com esses fenômenos e produzir impressões. Então vocês percebam, o indivíduo ele vai observar a seguinte questão então nesta ordenação: o indivíduo, o sistema de inteligência que constitui o indivíduo, desse modo que eu falo.
Então, este organismo, ele vai perceber que há uma cronologia, um antecedente em todos esses fatos que estão gravados nas suas memórias. E depois ele vai perceber que na medida em que ele se desloca no espaço desse universo, estas impressões se transformam. A depender do local que ele frequenta, né, se em contato com determinados objetos e elementos e seres da natureza e organismos da natureza, dependendo de como ele se move então nesse espaço todo, estas impressões se transformam, se alteram. Então, na medida em que ele ordena esta cronologia e na medida em que ele ordena essa modificação objetiva no espaço, ele produz um sistema de inteligência que é ordenado pelas sensações. Por que ele é ordenado pelas sensações? Esse salto que nós precisamos dar aqui entre um momento e outro é talvez a maior dificuldade que a gente encontra para partir, então, para avançar para outras questões que precisam ser examinadas nesse sistema. Por quê? Porque na medida em que este organismo põe em ordem as suas memórias, e que isso permanentemente ocorre, este organismo continua recebendo impressões, continua recebendo das relações que ele estabelece, ou seja, o ser humano não se retira do universo para um ambiente absolutamente destituído de sensações e de dados da natureza para tratar desta ordenação das memórias. Ele precisa fazer isso simultaneamente com a continuidade desse processo que só vai cessar com a sua morte. O ser humano nasce sendo impresso pelo universo, se desenvolve sendo impresso pelo universo e morre sendo impresso pelo universo. Quando esse fato cessa, ele cessou a própria existência. Então, esse organismo, vocês imaginem então essa dificuldade. Primeiro, ele precisa pôr em ordem um conjunto de memórias que ele acumula no curso da sua existência. Segundo, estas memórias não são simultâneas, elas ocorrem sistematicamente uma após a outra, sequencialmente. Elas mudam na medida em que esse organismo muda sua posição nesse espaço. E ele precisa fazer isso, então, pôr em ordem essas memórias no mesmo momento que recebem as impressões e também num outro momento extremamente importante que precisa ser considerado, em que ele mesmo se transforma. O indivíduo não é o mesmo em nenhum momento deste curso que nasce, se desenvolve e morre. Ele está permanentemente se transformando. Ele se transforma porque ele muda suas memórias, ele se transforma porque ele ordena essas memórias, ele se transforma porque o seu organismo também se transforma, porque ele passa por um processo que vai permanentemente, que ele está ordenado por um sistema que permanentemente determina a sua reprodução orgânica, né? Inclusive tem um momento desse indivíduo, inclusive, que ele vai se projetar para fora de si quando ele produzir novos seres vivos através da fecundação, né? Então vocês imaginem-se a quantidade de dados complexos que nós temos que considerar para tratar da ordenação dessas memórias. Porque uma parcela dessas memórias que a razão consegue pôr em ordem vai constituir a sua racionalidade. E uma outra parcela que o organismo põe em ordem, talvez jamais a razão conseguirá atingir ela na sua plenitude. Por isso, o grande esforço de algumas culturas de estabelecer um esforço extraordinário para pôr em ordem esse sistema de racionalidade com esse que a natureza desenvolve naturalmente, que são uma parte desse sistema de inteligência que é a inteligência dos sentidos. Então, o que eu trago assim para examinarmos e tratarmos aqui nesse nosso bate-papo, que é apenas uma provocação ao pensar, é a necessidade que, se nós efetivamente temos por objetivo levar esses nossos estudos adiante, e cada um de nós parar um pouco para entender essa complexidade. Não precisa absolutamente produzir nada de novo, apenas pôr em ordem essa necessidade de entender que esse sistema de racionalidade é produzido simultaneamente com uma mudança objetiva no espaço desse universo, que jamais é o mesmo em todos os momentos, e ao mesmo tempo em que esse organismo se transforma, né, muda suas próprias competências de tratar destas sensações, e na medida então que
ele faz isso, ele põe em ordem, ele produz aquilo que nós vamos chamar então de racionalidade, que pode ser chamado também sem problema nenhum de cultura, que também pode ser tratado sob o ponto de vista de uma moralidade e que também pode ser organizado e entendido sob o ponto de vista daquilo que nós tratamos de ciência. E como um grande guarda-chuva em todo esse sistema, então nós poderíamos dizer que ele tem uma ideologia. As ideologias não podem ser tratadas unicamente desta forma reducionista que a filosofia clássica e política trata, de imaginar que ideologia apenas é a ordenação da moralidade e que ideologias é apenas a ordenação de um sistema de dominação para a atividade da política, que é fundamental para a política. Sem ideologia jamais seria possível produzir a política. E sem ideologia jamais seria possível produzir religiões. E, portanto, a ideologia é um sistema que está acima de todos os outros sistemas, mas que ela precisa distinguir, então, que nessa ideologia nós podemos tratar da racionalidade, nós podemos tratar da moralidade, nós podemos tratar, então, da ciência, em especial da ciência, porque a ciência não passa de um sistema de ideias que a sociedade civilizada e culturalmente ordenada põe em ordem para tratar do mundo da natureza, das suas relações, das relações do homem com a natureza. Então nós vimos na nossa discussão da reunião passada que este sistema que se organiza e se ordena desta forma, então, ele vai, num primeiro momento, estabelecer um sistema racional empírico fundado. O que é esse sistema racional empírico fundado? É um sistema de racionalidade em que o indivíduo fica obrigado a prestar contas da matéria das suas sensações para reestabelecer essa ponte de comunicação com o organismo e o universo fenomênico. Então, quando você exige na metafísica fundada explicações, você vai produzir então as ciências da natureza, as ciências naturais, que é aquela parte da ciência que tem todo um conjunto de justificação por meio de matérias, das sensações, das impressões que foram produzidas pelo mundo da natureza. Mas o problema não é, até aí, com toda essa dificuldade dessa separação, desse entendimento que precisamos fazer desse nosso sistema de racionalidade, com todas essas dificuldades, nós precisamos agora, então, entender de que modo é possível produzir um outro sistema de inteligência agora que não é mais orientado por sensações, mas apenas por relações. Essa é a grande questão. Esse é o objeto do estudo de René Descartes no discurso sobre o método. É isso que René Descartes constitui como ponto de partida do sistema filosófico e da filosofia de uma maneira geral, e que não há absolutamente como deixar de reconhecer que é efetivamente uma descoberta que ele fez e que todos nós precisamos também fazer, que é o ponto de partida, então, desse sistema de racionalidade. Por quê? Se o sistema de racionalidade precisa fazer uma ordenação cronológica, e se esse sistema de racionalidade precisa produzir uma ordenação espacial, ele precisa estabelecer critérios de ordenação. Então, quando você estabelece esse critério de ordenação, você vai produzir algumas referências que o sistema de inteligência vai passar a utilizar para tratar do sistema de relacionamentos que ele vai produzir para pensar. Primeiro, a ordem cronológica ela serve para pôr em ordem, por constituir a noção de tempo. Todas as noções que tratam do tempo, elas são noções que estão relacionadas com o movimento no espaço. A Terra girando em torno do próprio eixo, a Lua girando em torno da Terra, a Terra e a Lua girando em torno do Sol, o Sol girando em torno de uma galáxia, a galáxia se movendo em torno de outras galáxias e o universo permanentemente em movimento até chegarmos nos átomos. Estas ideias de movimento são noções que esse sistema de inteligência utiliza para constituir a ideia de tempo. Então nós temos a ideia de tempo, eu só trouxe ela, não é ainda o tema que eu quero tratar, porque o tempo não é um conceito puro da filosofia, o tempo é um conceito da física, não é possível falar do tempo fora das relações entre partes do universo, se for a transformação objetiva que ocorre nesse universo. Mas esse sistema de inteligência, então, ele vai produzir um sistema de relacionamentos.
que são as noções, então, que ordenam a cronologia e a ordenação do espaço. Toda vez que qualquer indivíduo for tratar destas questões, independentemente da sua cultura, independentemente da época, independentemente de onde ele se encontrar, todos os indivíduos vão produzir exatamente as mesmas ideias. As noções de grandezas relacionais matemáticas, embora a matemática em si seja uma cultura, você pode produzir essas relações de diferentes modos, a matemática é um sistema cultural, mas as noções matemáticas, se os indivíduos se colocarem a pensar sobre elas, todas eles chegarão aos mesmos resultados. Se os indivíduos resolverem tratar da ordenação no espaço, todos eles vão usar dos mesmos critérios de ordenação no espaço, ao fim e ao cabo, então. Então nós temos um ambiente nesse sistema de inteligência, que são o ambiente das relações. E esse sistema de relações, então, ele tem uma parte dele que não necessita do mundo da natureza para se auto-ordenar, se pôr em ordem. Então, as noções matemáticas, embora os indivíduos possam utilizar as noções da matemática para contar coisas, laranjas, dedos, objetos, e assim por diante, embora façam esse uso, a matemática em si, o modo de auto-ordenação, ela dispensa o mundo da natureza. Então, nós temos um âmbito de um sistema de inteligência que nós poderíamos denominar, eu não falei, quando eu falei da ideologia, da ciência, a metafísica, né, que também são outras denominações, praticamente dos mesmos assuntos que nós tratamos. Então nós temos um âmbito de uma ciência pura, ou de uma metafísica pura, que é o âmbito das relações, e nós temos agora, então, que eu vou encerrar, iniciando a tratar desse assunto, porque quero que a gente volte a falar exclusivamente dele depois, mais tarde, nas nossas reuniões. Só ele exige talvez muito mais do que um único bate-papo, e não dá para também nos tornarmos uns chatos aqui, falando muito tempo. Mas depois que este sistema de certeza é produzido, que ele constitui, porque é ele que vai permitir que o indivíduo, então, se torne racional. Quando o indivíduo consegue distinguir estas cronologias e as distinções espaciais, ele se torna um indivíduo racional. Só que este sistema de relações, ele pode agora, influenciado pela cultura, influenciado então pelas ideologias, influenciado pelo aquilo que nós denominamos de ciência, ele vai pegar emprestado do mundo da natureza, da física, da metafísica empírica, das experiências, das sensações, das memórias, vai buscar esses modelos, apenas o modo de ordenação racional, vai importar para esse universo das certezas, vai pôr em ordem de uma maneira arbitrária, de acordo com seus interesses e objetivos que ele buscar atingir com esse sistema, e vai produzir então um sistema ideológico puro, moral, destituído de relações com o âmbito da natureza, que se relaciona unicamente, exclusivamente com o indivíduo e com os seus sentidos. Ele vai produzir então agora uma metafísica empírica infundada, que vai ser utilizada especialmente pela política e pela religião para produzir sistemas morais de dominação do transcendente e de submissão à mais absoluta escravidão do ser humano, e vai também fazer uso desses sistemas de ideias para constituir desejos, né, e ambições nos indivíduos, para fazer uso por meio da política e constituir então legiões de pessoas movidas pelo mesmo sistema de relacionamentos para determinados fins. Então, a política, né, e a religião, elas fazem parte de sistemas ideológicos e da própria ciência, né? Obviamente a ciência ela é um ponto de apoio, porque ela é uma ciência agora que só fornece apenas os modelos racionais, e vai passar a fazer uso, então, agora desta competência para, juntamente com as certezas, produzir, então, um sistema de ideias completamente descolado do mundo da natureza. Em síntese, assim, o que eu gostaria de chamar a atenção, fazendo um pequeno avanço para esse âmbito da metafísica empírica infundada, porque nessa aqui, se formos tratar exclusivamente dela, nós vamos cada um falar de uma parte desse universo que é infinito, né? E aí nós perdemos a pauta do nosso grupo de estudos, que eu acho que ainda nós precisamos ficar nessa fase inicial. Por hora, então, me desculpe se eu falei demais, e obrigado pela paciência de me ouvir, mas eu estou apenas inventariando um pouco um conjunto de retalhos de ideias aí,
que podem servir, pelo menos, como provocação ao nosso pensar. É esse o objetivo, pelo menos, da minha fala. Obrigado. Podem abrir os microfones, Alexandre, Sávio, Dinara, Irene, fiquem à vontade se quiserem. Tá todo mundo temeroso aqui com esse sistema, rapaz. Por isso que nós estamos pensando. Pois é, meu caro querido, culto e apaixonado, Sávio. Sávio é um homem movido por paixões, desde que eu o conheço aí. Tu sabe, tu sabes que eu estava pensando justamente nisso. Eu fiz uma anotação aqui. Eu posso só tentar apresentar as anotações, por Com a exemplo, né? maior satisfação, amigo. Nós somos, estando no mundo, sofremos as sensações. Esse conjunto de sensações, a gente cria então as memórias. E essas memórias todas, no espaço e no tempo, como tu estás dizendo, claro que tem que ter esse processo, elas formarão a base da inteligência, ou de um sistema de inteligência. Estou no caminho, Perfeito. furei, falei alguma linguagem, por aí. Então, assim, o que foi que eu fiz? Eu tirei as memórias e coloquei assim, as memórias são a nossa biblioteca da Alexandria, ok? A gente registrou, deixou guardado. Bom, mas não adianta nós termos uma biblioteca acumulada por anos e anos e anos, sem que chegue alguém lá e diga, ó, esse aqui é o assunto tratado de tal ponto, esse de tal ponto, esse de tal ponto. Alguém tem que ordenar essas memórias, que foi o que tu colocou lá, que é esse sistema de O papel da que a partir educação, de né? então começa a ordenar essas memórias para não ficar aquela barafunda na nossa cabeça. Mas aí apontou assim uma série de situações e chegaste num ponto que é o ponto que eu gostaria de introduzir. Eu só fiz essa retomada para chegar nele. Daí tu falou assim, ó, a partir desse conjunto todo de arquivos e catalogações eu chamo a ordenação da biblioteca, os arquivos, então, porque tu pode ver o O computador, parece índice. que trata disso. Nós temos uma memória e todo mundo fica preocupado quando chega uma hora e diz, ó, a minha memória está cheia, eu preciso de mais memória. Quer dizer, ele acredita que tendo mais espaço no computador, o pensamento dele potencializa. Mas não é essa a relação direta. Na verdade, ele está só sendo um arquivador de assuntos e informações, mas que, se tiver que buscar tal informação ou relacionar tais informações, não consegue fazê-lo, porque tem que ter um preparado antes. Eu acho que é dessa preparação anterior que tu estás falando. E tu chegou numa frase que para mim é fundamental, porque é o verbo tornar-se, né? O, o Nietzsche sempre diz assim, ó, não é que tu deve ser o que tu és, tu deve tornar-se aquilo que tu és, né? Então, diz assim, o indivíduo depois disso, e chegou no Cartésio, no discurso do método, ele se torna racional. Isso eu achei fenomenal. É aí que eu quero chegar. E aí a provocação não, é um diálogo, né? Será que não está havendo progressiva e paulatinamente um afastamento do homem da natureza, ou seja, por determinação do próprio humano? Não é que ele se afastou. No sábado passado, eu defendi que isso foi uma necessidade, hein? Não esqueça de, olha, ele fez isso porque ele precisou. Mas agora, depois dessa tua fala, de novo, eu pensei assim, ó, mas será que não houve um desejo do próprio humano, quer dizer, movido por paixões, de buscar um afastamento da natureza a ponto de tornar-se algo que ele não quer mais ser. Não é que ele não é. E nesse sentido, como é que você veria a questão do irracional, das paixões, do instinto, das pulsões, nessa questão? Ok? Falei muito, disse bobagem, me corrijo. Valor. Alexandre. Tô só ouvindo, por enquanto, só ouvindo aí, tentando entender. Não, eu olha, eu não. O que tu falou, sabe? Eu acho que não há absolutamente uma vírgula, uma corrigida assim da tua fala. Pelo contrário, né? Estás muito bem, pelo que eu vejo, assim, sintonizado com os pensamentos que eu estou tentando desenvolver. Então, nós estamos conseguindo dialogar, que eu acho que isso é o mais importante e fundamental nesse processo, porque somos indivíduos diferentes, então precisamos constituir
acho que tu usa uma palavra, não sei se serve, uma ágora, né? Em que a gente possa, então, estabelecer uma comunhão de meios para tratar os mesmos dados, porque se nós não estivermos tratando das mesmas questões, normalmente as pessoas quando discordam, não porque elas objetivamente estejam erradas, é porque elas estão tratando de temas diferentes. Isso é uma questão importante, assim. O querer do indivíduo, eu um dia provocado por um fato assim impressionante que agora vamos trazer um pouco assim de coisas sem explicações e que obviamente não tem explicações e obviamente não passa de uma coincidência. Teve um determinado período em que eu estava fazendo alguns estudos no grupo de estudos e um número me perseguia a todo momento. Tudo que eu pegava, talvez porque eu, num determinado momento, me chamou a atenção, depois comecei a observar, provavelmente os números estão em todos os lugares, 171. O número 171 aparecia assim, eu, por que 171? E comecei, quais as relações entre 1 e 7, né, na nossa filosofia? Aí eu me dei por conta daquilo que eu passei a denominar de sistema heptanimal de inteligência. Porque esse é um assunto que a gente já está vencido, é lá do início das reuniões do grupo de estudos, embora eu continue me orientando por essas categorias racionais, eu me dei por conta do seguinte: se nós formos observar todos os organismos vivos, e aí agora já não é mais só o homem, todos os organismos vivos têm duas instruções das quais eles não conseguem se afastar. Se se afastarem, enquanto organismo eles desaparecem. Primeiro, eles precisam estar permanentemente se reproduzindo. Da ameba ao homem, o processo de reprodução permanente é uma característica que é inafastável, que não tem como você não perceber isso. Então, o organismo está permanentemente em processo de reprodução. É o que o constitui, o transforma, e quando cessa é o que o mata. Então, essa é uma instrução da natureza. Segundo, como isso é constituído, quem produziu isso, se é possível explicar como esses fatos ocorrem, tu vai perceber que tem algo nestes organismos que faz com que eles estejam permanentemente buscando sobreviver. Eles se transformam, se adequam, se adaptam permanentemente. Deixa eu tirar a câmera da Irene aqui que está me tirando a atenção aqui. Oi, Irene. Isso. Ela está movimentando a câmera. Então, permanentemente, o organismo está num processo, então, pelo qual ele precisa buscar a sobreviver. Ele vai se transformar, vai se adaptar, mas ele está permanentemente buscando sobreviver. Então, são duas instruções que precisam ser consideradas no sistema de racionalidade humano. Porque se querendo ou não, esse organismo vai estar se conduzindo deste modo, de uma maneira ou outra, em algum momento, ele vai interferir no processo de racionalidade. Não dá para desconsiderarmos isso. Então, são dois. Então, eu passei a tratar esses dois dados como dois sentidos humanos, da sobrevivência e da reprodução. E também é possível, forçando a barra, obviamente, mas para simplificar essa discussão, é possível então simplificar esses dois sentidos como os sentidos da dor e do prazer. A reprodução associada ao prazer e a dor associada à sobrevivência. Então nós temos dois sentidos que governam esse organismo. Depois, se nós vamos perceber que esse sistema desse organismo ele precisa produzir um sistema de racionalidade, e se esse sistema é ordenado então por sensações, então ele tem 5 sensações que são utilizadas em conjunto com esses dois sentidos para constituir esse sistema de racionalidade. Então vocês percebam que nós temos 7 sentidos no organismo que precisam ser considerados no sistema de inteligência humano e não apenas 5. 2 que são endógenos, que se voltam para o interior do indivíduo, e 5 que são exógenos, que se projetam para o mundo da natureza. Então, o que nós temos no sistema de inteligência agora? Se nós formos pegar, então, este modo de ordenação, que é de cronológico, de cronologia, que um sucede ao outro, nós vamos perceber, então, que nós poderíamos tratar de uma categoria racional abstrata
de fato, né? De algo e não algo. Algo não algo. Quer dizer, um dado e ausência de dado. Então, se nós formos agora dar um boot, né? Vamos usar a linguagem da informática, nesse sistema de inteligência, ele vai se ordenar a partir do quê? Algo. Não algo é infinita, permanentemente, infinitamente se reproduzindo a possibilidade de não algo. Mas nesse universo de não algo, algo. Algo, então, agora ele se associa às duas relações exógenas e às duas endógenas e produz uma síntese. Então, você percebe, algo estabelece um sistema heptarrelacional e deduz em algo. Então você vai ter, né, a impressão, que é algo, e a síntese como resultado desse algo. Impressão e síntese, passando então por essa cadeia heptarrelacional de inteligência. 171. Né? 171. Nesses dados aí, então, Sávio, entra essa questão que você vai estabelecer do querer. O que é o querer? Esse sistema de inteligência, aqui também eu trago uma outra questão que obviamente eu não tenho como comprovar para ninguém, portanto, vocês aceitem apenas se quiserem, mas eu quero deixar claro que eu não tenho como provar o que eu vou dizer para vocês. Este sistema de inteligência, que se constitui naturalmente desse universo da sua própria existência, ele traz um legado da sua espécie. Todos os dados que este organismo trouxe para esse sistema de inteligência para transformar esse organismo e para adaptar esse organismo para que ele pudesse cumprir com essa missão da sobrevivência, né? Todos esses dados que estão armazenados, eles são legados quando o organismo se reproduz exogenamente. Ou seja, tem uma reprodução endógena, que o organismo se transforma, toda essa estrutura molecular das células do organismo está permanentemente se transformando. Então, tem esse processo. Estas informações entre o universo e o organismo são gravadas, são acumuladas, e este legado produzido por meio dos sentidos é legado entre as espécies. Vai perceber, por exemplo, que os pássaros, o João de Barro, nasce sabendo fazer uma casa de barro, enquanto que a pomba rola não. Por que um produz um tipo de ninho e outro produz outro tipo de ninho? Foi um sistema de inteligência que vem legado na sua espécie. O ser humano também é assim. Então, muito destes tais de quereres humanos que nos conduzem e nos governam são instruções que vêm por meio desse legado do sistema de inteligência natural que, de uma certa forma, o indivíduo age muitas vezes sem se dar por conta que está sendo governado por um sistema de inteligência natural. Então, a racionalidade, e aí entra a parte final, então, da questão que tu coloca, sabe, pelo menos na minha concepção, a parte final dessa racionalidade, então, agora, ela é uma produção desse sistema natural, mas fundamentalmente é uma submissão que esse organismo depois estabelece com o ambiente da cultura, da coletividade, do ambiente onde ele se encontra inserido. Então, nós temos uma parte que vem naturalmente, tem um outro legado pela cultura, e aí entra essa questão que tu falas. A nossa inteligência realmente é a biblioteca de Alexandria. Qual é o papel da filosofia? Produzir os índices, estabelecer os links de ligação entre todas essas informações para que se tornem úteis a esta instrução orgânica do indivíduo, que é se adaptar e sobreviver, e também se reproduzir, se manter no universo enquanto espécie, né? E também, obviamente, fundamentalmente, o que mais encanta todo esse sistema de inteligência, que é o sistema de reprodução, é o prazer. Tanto que há uma programação, né, para que haja esse prazer assim, mais intenso de todos eles, que é o prazer sexual, que é a última instrução dada pelo organismo, então, para que ele possa se projetar para fora de si. Se não houvesse o prazer sexual, provavelmente, do gozo, do orgasmo, né, que o ser humano busca, especialmente os machos buscam incessantemente nesse mundo da natureza, né? Se não houvesse essa instrução da natureza, provavelmente o ser humano teria desaparecido como espécie. E por isso que as igrejas e as religiões adoram tomar essa parte do sistema de inteligência para reprimir, né? E estabelecer amarras e submeter o homem.
sem repressão à sexualidade jamais seria produzido um sistema religioso entre os seres humanos. Show, show. Gostei da resposta. Resposta não, do diálogo, né? Não foi uma pergunta, Claro. foi só uma conversa. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou acompanhando agora os escritos. Eu fui aluno de um professor argentino em Santa Maria chamado Júlio Cabreira. O Júlio Cabreira, depois ele saiu de Santa Maria, da Federal de Santa Maria, fez o concurso na UNB, está professor na UNB há muito tempo, acho que agora já está até se aposentando. Mas o Júlio desenvolveu um pensamento todo dele lá próprio, e tentando pensar uma ética negativa, ou seja, uma ética do não nascente, entendeu? E ele acredita que o único modo de nós evitarmos, por exemplo, os problemas que nós temos enquanto sujeitos no mundo, ou ser no mundo, ou lançados no mundo, ele diz assim, existem problemas que nós não resolvemos. É muito, muito sintético, eu vou dizer, da tese da ética negativa dele, tá entendendo? Mas vocês podem, se quiserem curiosidade, podem encontrar que está disponibilizado. Mas ele diz assim, ó, se o sujeito não tem como responder ou como resolver as questões a partir deste ambiente que ele construiu e se tornou, ou seja, o ambiente racional, ele teria que ter um cuidado no ato da reprodução. Ou seja, ele diz assim, ó, se existem problemas insolúveis na tua geração, como é que tu tens, ou te almeja o direito de colocar um descendente, porque tu vais acirrar o problema e tu não vais resolver o problema. Então, o que eu achei engraçado, é engraçado e muito sério a tese, porque ele está propondo um suicídio assistido enquanto finitude da condição humana. Tu tá entendendo o que ele quer dizer? Ele diz assim, ó, existem problemas que não estão possíveis de resolver, mas se tu não tens condições de fazê-lo, tu não podes reproduzir. Olha o que ele está dizendo. Por que ele está dizendo isso? E é agora o que eu vou colocar na nossa ágora. O que nós éramos, então, até o ponto em que nós nos tornamos racionais? Tu tá entendendo? O que nós somos, ou o que fomos, ou o que éramos, já que nós não somos nunca o mesmo. Isso é Heráclito todo. Não se pode tomar banho no mesmo rio. Tranquilo, sou favorável. Cada dia que eu acordo, sou um sábio diferente, acumulei as memórias de ontem, já fiz relações com elas, outras coisas, e assim vou me transformando, vou me transformando. Mas o que nós éramos, ou o que fomos, o que estivemos, antes desta constituição de estarmos na racionalidade? Isso é que o drama para os gregos é esse. Como é que você representa, ou apresenta, ou dá espaço, ou concede existência ao irracional, por exemplo? Aquilo que você não consegue agarrar, ou antever, ou apertar, ou vislumbrar, e a gente sabe que tem condições de tê-lo. A matemática tem a N, a filosofia usa caso, a mitologia usa a moira, o destino. Quer dizer, como é que se dá aquela situação? Eu vou usar um termo, mas a gente entende, é inimaginável, tu entende? Mas que ocorre e que te pega na esquina da vida. É por aí, tu entende? É por aí. Sabe, é interessante, eu vou tentar encontrar alguma coisa sobre esse teu professor, né? Porque é um modo de pensar, vale a pena de repente só para dialogar com essas ideias, mas o que eu digo é o seguinte, ele está partindo de um pressuposto que ele é bastante limitado, porque eu conheço outras experiências humanas absolutamente com essa questão totalmente resolvida, que são eticamente absolutamente afetuosas, integradas, que se reconhecem num universo divino e que, portanto, não estaria diante desse problema ético aí de ser humano enquanto fracasso. O grande problema do fracasso que eu vejo, e isso sim tem produzido influências muito negativas na filosofia contemporânea, e é uma herança do uso, não das ideias de Kant, mas do uso que foi feito das ideias de Kant, é uma questão que eu imagino assim que
que nós precisamos resolver de uma vez por toda, né? É o problema do uso que a filosofia sempre fez, que a religião sempre fez da filosofia. A filosofia jamais permitiu que o indivíduo fosse tratar da sua existência diretamente com esse universo que o constitui. Eles precisavam de um intermediário, eles precisavam da palavra, eles precisavam convencer, produzir um universo. Então, isso se deu com a metafísica produzida a partir daquelas ideias kantianas. E eu tenho a impressão que eu encontrei, não sei se é exatamente isso, eu não estudei toda a obra de Kant, portanto eu não tenho... Sou assim, para mim Kant foi a mais importante influência na minha vida, porque foi Kant que me chamou para um outro modo de pensar e que eu determino como definitivo isso para resolver uma série de questões. Mas o problema é que Kant, como ele desenvolveu o sistema dele, assim como Descartes, sob o jugo da igreja, ele tem que fazer concessões. E a igreja usou e abusou dessas concessões para transformar o ser humano num cético. É uma brincadeira que eu faço, né? Eu sempre digo assim, o cético é um trapaceiro, mas é um trapaceiro de si mesmo. Por quê? Porque ele nega algo por meio exatamente daquilo que ele faz, ou seja, ele nega a capacidade do ser humano pensar adequadamente sobre si, sobre o universo em que ele existe, mas ele faz isso pensando, né? E pior do que isso, né? Ele não coloca em ordem esse debate e ele procura submeter o mundo da natureza a um sistema de ideias. Isso é impossível. Isso não é algo que, se nós formos tentar fazer isso, não vamos realmente nos dedicar a outras questões, porque isso é uma tarefa impossível, né? O mundo é o mundo, as ideias do homem são ideias do homem. Os homens são diferentes, as ideias são diferentes. Os espaços e as épocas que ele ocupa são diversos, portanto, as ideias são diversas. Jamais será possível transformar o mundo prisioneiro dessas ideias. No entanto, as religiões fazem isso, né? Mas para isso ela precisa transformar o ser humano num ignorante. Ele precisa se reconhecer ignorante para aceitar a palavra, né? Aí, como diz no Evangelho de João, né? E o Verbo fez o mundo, né? No princípio era o Verbo, né? Ou seja, é a palavra que vai constituir esse mundo, então. Esse mundo já não é mais uma ordenação do indivíduo e a sua existência e o universo no qual ele faz parte, mas do indivíduo e as palavras. Fábio, em tua homenagem aqui, ó, trouxe a dona Irene aqui, veio me socorrer aqui. Vencemos, hein? Vencemos com um gol do adversário, mas vencemos. Saímos de cabeça erguida. Quando? Hoje? Ontem? Quantos argentinos lá, perdemos depois dos pênaltis, mas vencemos o jogo, tem que sair de cabeça erguida. Olha, o que é a retórica, né? Eu quero... Desculpa, segue lá, Sá. Pode falar, Alexandre, pode falar, desculpa. É só uma dúvida aqui, na verdade, né? Enfim, a velha história, né? Os conceitos ainda são bem difíceis para mim, né? Mas, Paulo, quando tu fala das relações, tá? Inclusive dizendo, vamos parar por aqui porque a gente precisa definir isso bem para poder seguir adiante, né? Essas relações, em contraposição às sensações, elas poderiam estar ligadas à ideia dos juízos sintéticos a priori de Kant? Sim, sim, sim. O sistema de relacionamento puro, a metafísica pura, está absolutamente nesse universo. Tanto que eu brinco, eu gostaria muito de ter nascido na época de Kant para conversar com ele sobre um desafio que ele faz numa obra chamada Prolegômenos a toda a metafísica futura que possa se apresentar como ciência. E ele faz uma pergunta: como são possíveis os conhecimentos sintéticos a priori? Até eu fiz uma homenagem a Kant num texto que eu escrevi e eu corrigi. Obviamente que pus uma notinha, né? E daí eu respondo a pergunta. Do jeito que ele fez a pergunta, é impossível de ser respondida. E não há conhecimento a priori. Conhecimento é sempre a posteriori. Ele depende das sensações. Portanto,
eu não tenho como tratar de um conhecimento que exista antes da sensação. Então, o conhecimento é sempre a priori. Ele deveria ter perguntado o seguinte: como são possíveis os juízos sintéticos a priori? Eu responderia: sabe como? Porque são relações. Perfeito. Agora São compreendi relações. bem. São relações. Eles se tornam universais em razão de todo esse conjunto que a gente está vendo, das sensações, das memórias, das vivências, enfim. E em razão disso, eles são juízos que são oriundos da natureza, me corrija se eu estou errado, mas que se tornam universais, como a matemática, por exemplo, em razão das relações, ou não? Não, desculpe, eu Não, perfeito? ousaria divergir contigo o seguinte: primeiro, a matemática não nasce da natureza. A matemática é uma descoberta dentro do próprio homem. O homem se descobrindo descobre a matemática. Porque ele vai descobrir, então, nesse sistema de inteligência, um sistema de relacionamentos puros, que independe, inclusive, da natureza, não são separados do mundo da natureza. Então, como o homem descobre no âmbito unicamente dos juízos a matemática, ele é universal. Porque se todos os seres humanos forem fazer essa busca, vão encontrar os mesmos resultados, vão encontrar o mesmo sistema de relacionamento. Depois, como eles vão tratar por meio da linguagem, é claro que a linguagem, a matemática, por meio da linguagem, embora todas as representações relacionais da matemática sejam universais. A matemática que se estuda na Rússia é a mesma matemática que se estuda aqui no Brasil. Ou seja, o sistema de relacionamentos que produz a matemática. Obviamente que depois eles vão fazer algumas incursões por meio da matemática para tratar de certos fenômenos da natureza. Eu lembro que, uma época aqui na Unijuí, um grupo de professores russos vieram dar aula na Unijuí e trouxeram de lá algumas investigações que os matemáticos faziam da física quântica. E aí eles sustentavam que a matemática havia sido superada porque ela dava resposta. Não, a matemática continua a mesma. As investigações que não encontravam critérios da matemática, porque elas não eram reflexões que se submetiam à lógica do mundo, da natureza em que nós vivemos. Mas as relações matemáticas são as mesmas. Então, o problema dessa questão do Kant ali, dos juízos, que realmente é um exercício fantástico pensar sobre essa provocação que ele faz ali, que é o que eu acho que nós devemos fazer na filosofia, é que ele põe o problema dos juízos no âmbito do conhecimento. E aí você estabelece uma limitação, porque você abandona esse âmbito da metafísica pura, né? A metafísica não é um conhecimento, a metafísica é uma ciência. A metafísica é uma descoberta que se faz no espírito humano. Por isso ela é uma ciência. Enquanto que todos os demais dados que eu trato nesse ambiente, que eu encontro no mundo da natureza, aí sim são conhecimentos. Eles vão estar sempre condicionados a um tratamento que leve em consideração as sensações humanas. Tudo que você trata no âmbito do conhecimento, ele está, de uma forma ou de outra, orientado por sensações. E tudo que você trata no âmbito da ciência pura é algo que está orientado unicamente pelo espírito do ser humano, pela sua inteligência, pela capacidade racional, que é esse âmbito do sistema de inteligência, em que você vai, então, partir para esse mundo caótico da natureza, que está permanentemente... Foi o sábio que até fez a provocação. Eu ainda não eu estava organizando os meus livros de direito, porque eu participo de um outro grupo de estudos aí do Teixeira de Freitas. E esta semana até ganhei um presente da minha esposa, dona Irene, uma estante bonita aqui. Estou começando a trazer meus livros para casa agora para estudar Teixeira de Freitas e direito civil, que é um outro assunto que também me encanta. Mas eu ainda não li aquela do Deus enganador, aquela provocação feita de Descartes. Vou fazer, prometo que vou fazer, mas que para mim tem tudo a ver com isso. Ou seja, quando ele fala do Deus enganador, não li, estou deduzindo que talvez seja isso, partindo daquilo que eu conheço dele. Deus enganador é isso. Olha, você está num universo, quando você pensa que entendeu algo, ele se transformou, mudou, não é mais o mesmo. Então, você está permanentemente tratando de algo que, se você imagina que ele está tentando dialogar contigo, a primeira impressão que você vai ter é que ele está permanentemente tentando te enganar. E fazer de trouxa, né? Usar uma linguagem não muito culta aí para essa explicação, mas te fazer te enganando, te fazer... Então, o problema do mundo da natureza é esse. Nós precisamos ganhar autonomia nesse sistema de relações
para enfrentar esse mundo permanentemente tentando te enganar, então, porque ele jamais vai ser o mesmo. E vai depender muito desse sistema de relações que você produz subjetivamente para você enfrentar essa realidade de maneira adequada, a não ser enganado, né? A não imaginar uma coisa quando na verdade o fato é outro. Especialmente, eu sempre digo, e não me canso de repetir uma frase, jamais devemos acreditar naquilo que a gente vê. Se tem algo que ainda o ser humano deve explicações, é o modo pelo qual ele trata os dados oriundos da visão e que é o instrumento pelo qual ele utiliza para se relacionar com esse universo que está longe dos demais sentidos humanos, né? Mas nós jamais devemos acreditar naquilo que nós vemos. E aí sim, tudo que nós vemos, ele pode ser produto da mais absoluta enganação.